Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre ficar irritado, perder a paciência. Na nossa vida aqui na Terra, nós experimentamos muitas sensações diferentes e agradáveis. A alegria quando realizamos alguma coisa que planejamos há muito tempo, o alívio quando ficamos livres de obrigações desagradáveis, a euforia de algo grande que vai acontecer. Esses e outros bons sentimentos completam a nossa vida aqui nesse mundo. São experiências que nos renovam e nos fortalecem. Mas existe também o outro lado, os sentimentos que têm o efeito contrário. Quando encaramos situações desagradáveis que nos abalam, nos desencorajam, tiram a nossa paz e muitas vezes nos irritam profundamente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Porque ficar irritado, nervoso e zangado ou com raiva de alguma coisa ou de alguém são sentimentos que não fazem nenhum bem para nós mesmos. Mas algumas vezes nós não conseguimos evitá-los. Eles aparecem como resultado imediato de alguma coisa que aconteceu ou de uma série de eventos e vem como uma enxurrada repentina e só percebemos depois quando estamos totalmente envolvidos por esses maus sentimentos. Seu dia estava indo super bem e aí acontece alguma coisa que te irrita profundamente, tira você do sério, o seu humor muda totalmente e quando você se dá conta, está reagindo de uma maneira negativa e ficando irritado com coisas que não te incomodariam normalmente. E muitas vezes, sem querer, nós ferimos pessoas ao nosso redor. Pessoas que não nos irritam, não nos incomodam, mas que estão perto quando perdemos o controle de nós mesmos. Como é o caso da mãe buscando os meninos na escola, chega atrasada, preocupada, aí eles entram no carro todos alegres, animados, cheios de coisa para contar, falando sem parar. Ela pega um trânsito engarrafado na volta para casa, fica pensando em tudo que ainda tem que fazer. O telefone toca, resolve atender enquanto dirige outro carro, corta ela no trânsito, ela assusta, os meninos continuam falando sem parar, ela fica nervosa e descarrega toda a raiva, gritando com as crianças no banco de trás. Isso pode acontecer facilmente com qualquer um. É só acumular um pouquinho de tensão e você fica refém da sua própria falta de controle. Eu sei que tem muita gente que consegue se controlar a maior parte do tempo. Eu mesmo me considero uma pessoa controlada. Consigo controlar a minha raiva, irritação, o mau humor na maior parte do tempo. Mas já perdi esse controle algumas vezes. Não de forma trágica e agressiva, mas percebi que tinha ficado irritado com situações bobas por motivos idiotas. Porque muitas vezes tudo se resume ao nosso orgulho. E esse é um ponto muito importante quando se trata de ficar irritado. Você se acha uma pessoa totalmente controlada, age assim a maior parte do tempo, mas se em algum momento acontecer uma coisa que contrarie os seus planos totalmente, ou que force você a mudar o jeito de agir, ou te obrigue a encarar uma situação que você não queria, essa coisa que te contraria e fere o seu orgulho, pode fazer você mudar de atitude de uma hora para outra. Se você não tomar cuidado, você vai ficar com raiva de uma situação só por orgulho, por não ter acontecido como você planejou. Aquilo te contrariou, você ficou irritado e perdeu o controle por orgulho. Uma vez eu estava entrevistando uma candidata à vaga de vendedora e perguntei como ela se definia. Ela me disse que era uma pessoa muito calma, tranquila e que sabia lidar muito bem com as pessoas em qualquer situação. Eu achei aquilo sensacional. Aí eu perguntei, então, se algum cliente falar com você de uma maneira agressiva ou nervosa, você vai ficar calmo, né? E ela respondeu, não, aí não, se falar alto comigo, eu rodo a baiana e vou tirar satisfação. Ou seja,
A calma e tranquilidade dela dependia da situação à sua volta. A educação dela dependia da educação das pessoas com quem ela tratava. Isso significa que ela não era calma, coisa nenhuma, só respondia ao ambiente em que estava. Se alguém ficava nervoso, ela ficava também. Se alguém se irritasse, ela também. Mas nós não podemos ficar reféns das situações, nem das pessoas ao nosso redor. Não podemos condicionar o nosso humor ou a nossa integridade pessoal ao que acontece conosco. Como diz Provérbios 24:10, se você se mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Ou seja, nos momentos controversos é quando mais precisamos ser fortes. Isso não está relacionado a só encarar as dificuldades da vida, mas principalmente a lidarmos com pessoas e situações adversas no dia a dia. Tem um exemplo clássico que aconteceu com o filho pequeno de uma amiga. Ele estava em casa deitado no sofá assistindo televisão, todo calmo, feliz e tranquilo. Aí o telefone da casa tocou, ele se levantou rápido para atender, caiu do sofá, levantou de novo, esbarrou na mesa, tropeçou no tapete, caiu, levantou irritado, bateu o dedo do pé na quina do móvel. Quando pegou o telefone, atendeu e falou: alô, bosta! A pessoa que estava do outro lado não entendeu nada, mas a reação dele foi imediata. Aconteceu uma série de contratempos que irritou o menino demais e ele descarregou a sua ira na primeira pessoa disponível. E isso acontece conosco em momentos inesperados. Você não está preparado para ser testado o tempo todo. Normalmente nós andamos com a guarda baixa. Não ficamos esperando ataques de nervosismo, preparado para coisas que vão nos irritar. Cada um de nós tenta seguir sua vida, sendo o mais positivo possível, olhando o lado bom das coisas. Espero que vocês ajam assim. Eu tento a maior parte do tempo. E não ficamos esperando um momento, uma pessoa ou um acontecimento que vá nos irritar. Então, normalmente, quando acontece, somos pegos de surpresa. E é aí que perdemos o controle. Não estou falando que isso é algo normal, que acontece sempre com todo mundo. Mas quando acontece, normalmente é assim. Pelo menos comigo é. Eu estou lá seguindo o meu dia, todo feliz, alegre, sorridente. Aí acontece alguma coisa, seja pequena ou grande, que me irrita e me tira do sério. Mas esse não é o grande problema. O verdadeiro problema é como você vai reagir àquela situação. Como você vai responder ao que aconteceu naquele momento? Você vai ficar todo nervoso com a situação, vai brigar com a pessoa, vai se revoltar com o que aconteceu, vai chutar, gritar, quebrar alguma coisa? Provérbios 29:11 fala: o tolo expande a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. E é isso que é o certo a fazer. Tentar se conter, conter a raiva, a irritação, não deixar ela expandir, não deixar ela crescer e ofuscar a sua mente, atrapalhar suas decisões, seu comportamento. Porque muitas vezes o nosso espírito pode ser indomável se deixarmos. Isso em qualquer situação. Já viu aquelas pessoas que começam a falar e não conseguem parar? É a mesma coisa, a pessoa perde a noção, perde o autocontrole. Existem várias maneiras de você se descontrolar, seja com palavras, com sentimentos, com atitudes, com manias, com medos, inseguranças, mas a raiva e a irritação são as mais perigosas, porque não fazem mal só a você, atingem outros desavisados que estão ao seu redor e muitas vezes pessoas que não têm a menor culpa do que está acontecendo com você. Por isso, você tem que se esforçar para se controlar. Provérbios 16:32 diz: o que governa o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Ou seja, aquele que consegue se controlar tem mais força em si mesmo do que o cara que conquista uma cidade. Só que eu sei que não é fácil, mas nós temos que dominar o nosso próprio espírito,
Não podemos ser reféns dos nossos sentimentos e nem das situações que acontecem conosco. Porque nós vivemos num mundo falho. E as coisas podem sair do controle facilmente. Aliás, aquele tal do inimigo da sua alma vai com certeza contribuir para que as coisas não funcionem sempre bem como você gostaria. Mas aí temos que lembrar que quando algo dá errado, Deus ainda assim pode usar aquela situação para o nosso bem. É o que fala lá naquele versículo que eu já citei muito aqui, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você é um dos que amam a Deus? Então tudo que acontece com você vai de alguma forma contribuir para o seu bem, mesmo que não pareça. Só que quando a coisa nos irrita muito, fica mais difícil de lembrar, fica difícil de sintonizar com aquela doce voz suave, macia, falando dentro do seu coração. Quando a raiva explode, ela vem gritando e abafando a voz do Espírito de Deus. E é aí que você tem que se esforçar mais ainda para conter a raiva. Como diz o Salmo 37, 8. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Quando você fica com raiva e deixa a sua irritação tomar conta, o primeiro a ser prejudicado é você mesmo. Depois vem aqueles que você vai atingir com ela. Por isso, conter a raiva é um exercício de humildade. Porque o orgulho quer aparecer, quer gritar que foi ofendido, quer exigir ser tratado melhor. E engolir a raiva, a falta de paciência, exige um exercício forte de humildade. Tiago aconselhou os irmãos, no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1, 19 e 20, estejam prontos para ouvir e não para falar, muito menos para se irritar, porque a raiva do homem não contribui para a justiça de Deus. Ou seja, quando você demonstra raiva, quando sente aquela irritação incontrolável, a melhor coisa a fazer é se afastar e pedir a ajuda de Deus. Peça para Ele te ajudar a ficar livre daquele sentimento de raiva, de irritação, de orgulho ferido. Não guarde aquilo no seu coração, seja raiva por uma situação, por uma pessoa ou por si mesmo. O importante é ficar livre dela. Paulo escreveu em Efésios 4, 26, não se ponha o sol sobre a sua ira. Significa, não fique com raiva até o dia seguinte, não deixe ela ir dormir com você, limpe o seu coração. Eu sei que não é fácil, principalmente porque existem motivos muito válidos e sérios. Muitas vezes você pode estar coberto de razão e ter um excelente motivo para ficar com raiva, mas isso não muda a verdade. É como aquela ilustração que eu usei no meu vídeo sobre a depressão. Serve muito bem do mesmo jeito para a raiva. Você sai na rua todo feliz com seu lindo tênis novinho, branco, e de repente pisa num cocô. Um daqueles grandes moles que suja todo o seu tênis e fica tudo fedendo muito. E a raiva vem no seu dia dessa maneira. Aquela coisa que te irrita e que te tira do sério. Mas a questão é o que você vai fazer com ela. Eu sei que dependendo da gravidade da situação, você pode ser obrigado a tomar uma atitude drástica. Mas a vida segue e você não pode sair por aí andando com aquele cocôzão agarrado no seu tênis, como se nada tivesse acontecido. O que você vai fazer? Já ficou irritado, já pisou no cocô, está zangado, emburrado, chateado. Mas tem que decidir se tem como limpar aquilo ali mesmo, se vai ter que tirar o tênis, lavar em casa, ou se vai ter que jogar ele fora. Isso é uma reação trágica e radical. Mas esse é que é o ponto. Aconteceu uma coisa na sua vida que te irritou, mas você precisa reagir. Não pode se deixar levar pela raiva. Precisa lidar com a situação de uma maneira calma e sensata. Não pode continuar andando com aquela raiva, com aquele cocô fedorento agarrado em você, espalhando ele para todo lado, deixando um rastro de fedor e fingindo que é normal.
É isso que acontece com as pessoas que são normalmente emburradas, rancorosas, de pavio curto, que saem pelo mundo afora, ofendendo todo mundo, reclamando de tudo, irritados com qualquer coisa. São pessoas infelizes, espalhando a infelicidade por onde vão. Por onde passam, deixam o rastro fedorento. Da mesma forma, existem pessoas positivas, alegres, animadas, que espalham o seu perfume por onde passam. Como diz aquele ditado, tem pessoas que trazem muita alegria quando chegam e outras quando vão embora. Mas até essas pessoas positivas têm momentos ruins. São afetadas pelas situações ruins, ficam irritadas, mas elas já experimentaram como é bom ser positivo. Já sabem que não vale a pena carregar as coisas ruins com elas por muito tempo e nem por pouco tempo. Então, quando são surpreendidas por uma situação ruim que as irrita, procuram rapidamente ficar livre daquele sentimento ruim, mesmo que não consigam se livrar da situação ruim tão rápido. É aquele caso do sujeito que se arruma todo para ir a uma festa de casamento num sítio e o carro fura o pneu na estrada de terra no meio da chuva. O celular não tem sinal, não tem ninguém perto para ajudar. O sujeito pode ficar morrendo de raiva o tanto que quiser, pode xingar o mundo inteiro, mas não vai adiantar nada. O melhor a fazer é ficar calminho da Silva, arregaçar as mangas e trocar o pneu, tentando não se sujar muito. Se for um cara divertido, vai trocar o pneu de cueca na estrada, no meio da chuva, rindo e cantando para não estragar a roupa da festa. Vai ser uma cena única. Se passar alguém, com certeza vai dar um vídeo viralizante nas mídias sociais. Mas vai ser um vídeo de um cara feliz de cueca trocando um pneu numa estrada lamacenta. Melhor do que um vídeo de um sujeito arrumadinho, irritado, dando murro dentro do carro com o pneu furado sem resolver nada. Nós, com certeza, vamos enfrentar situações adversas, dificuldades, problemas, dias ruins, pessoas difíceis, limitações e um monte de surpresas desagradáveis na nossa vida. Mas precisamos aprender a enfrentá-las com coragem, com fé em Deus, com a certeza do amor de Deus por nós. Só isso já é um conforto enorme. E com aquela confiança de que tudo passa. Só não passa se você não largar. Só não vai ficar para trás se você ficar parado onde está. A sua vida tem que seguir em frente. Não interessa por onde você esteja passando e nem pelo que esteja passando. O importante é que está passando. E se está passando, logo, logo vai ficar para trás. Como disse Winston Churchill aos seus soldados, se você está passando pelo inferno, continue marchando. No Salmo 84 fala do sujeito que confia em Deus, que tem em Deus a sua força. Fala que quando ele passar pelo vale de lágrimas, esse vale vai se transformar num lugar cheio de fontes de água. Fala que esse cara vai de força em força até aparecer perante Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente. Passar pelos momentos difíceis, pelas situações difíceis, pelas pessoas chatas, pelas dificuldades, pelas limitações, com aquela alegria verdadeira que vem de Deus. Como disse Neemias, no capítulo 8, versículo 10, não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a sua força. Isso é muito legal. Ele fala que nós temos forças para encarar as tristezas e irritações desse mundo, porque o nosso Deus está feliz. A alegria dele nos fortalece. Ele é um Deus feliz e quer que nós sejamos felizes também, a despeito do que possa acontecer nesse mundo conosco, porque um dia tudo vai ficar para trás também. Como disse o próprio Jesus em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É tudo que você precisa saber para não ficar irritado aqui. Porque um dia você vai para um lugar onde nada mais vai te irritar.
e nós vamos nos encontrar lá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.